E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Wellington Calazans. Estou de volta para mais um vídeo e hoje um vídeo, como prometido, muito especial, uma entrevista com uma das maiores autoridades quando falamos sobre análise da geopolítica. Estou falando do Major-General Agostinho Costa, que, entre outras coisas, comenta na CNN Portugal e tem grande repercussão nas redes sociais, é muito querido pelo público do Brasil, de Angola, de todos os falantes de língua portuguesa pelo mundo e pessoa com a qual eu tive a oportunidade de conviver diferentes dias, ambientes e trocar muitas ideias no mês passado em Lisboa. Major General, é um prazer tê-lo aqui de volta. Bom dia, Soutor. Muito obrigado. Eu é que lhe agradeço. É um gosto revê-lo numa plataforma digital, depois, de facto, do encontro muito agradável e muito interessante e muito estimulante que tivemos há umas semanas atrás aí em Lisboa. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar no seu canal. Prazer é todo meu. Major General, o senhor sabe que o mundo, o senhor como pouco sabe disso, né? Que o mundo está vivendo uma situação que o próprio Xi Jinping ele definiu de uma maneira extremamente hábil. Ele chegou a dizer que o mundo agora está no limiar entre a paz e a guerra e também entre as parcerias ganha-ganha ou todos perdem, né? Traduzindo assim de uma maneira literal para o nosso português. A pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: qual a probabilidade do mundo em paz vencer em detrimento do mundo que nos ameaça com guerras e com outras situações que são realmente preocupantes diante desse cenário de acúmulo de diferentes guerras em diferentes regiões do planeta? Muito obrigado pela questão, Soutor, que essa é efetivamente a questão da ordem do dia e há motivos para ter preocupações, perdão, mas há também motivos para ter esperança, porque estamos a viver um momento transacional. Vivemos no plano das relações internacionais, no plano da segurança, no plano securitário, estamos num momento de desafios e num momento efetivamente de uma mudança estrutural. O que se passa neste momento não é um incidente de percurso ou uma alteração meramente conjuntural, mas há sim todo um sistema que está em mudança e permita-me que salte para o outro lado do planeta. Esta reunião na China da Organização de Cooperação de Xangai, em que Xi Jinping desafia os países da Organização de Cooperação de Xangai para um novo modelo, uma nova organização internacional, assente no multilateralismo, assente no direito internacional, assente no respeito pela soberania, pela democracia interestados, também assente em feitos efetivos, factos efetivos, não é? E assente nas pessoas. Portanto, isto há uma mudança de paradigma e há uma mudança de circunstâncias. Mas, por outro lado, vemos diferentes, neste mundo multipolar em que efetivamente já vivemos, não estamos a anunciar, efetivamente é onde estamos, vemos que, do outro lado do Atlântico, nos Estados, na América do Norte, nos Estados Unidos, assistimos a discursos ambíguos, digamos, sistematicamente o presidente Trump a empurrar os assuntos para mais 15 dias, mais uns meses, etc. Ao mesmo tempo, vemos uma esquadra a aproximar-se da Venezuela, vemos uma situação de tensão, um regresso à política da canhoneira do século XIX. Portanto, vemos todo um conjunto de circunstâncias que são efetivamente
preocupantes. Vemos novamente indicadores preocupantes em relação ao ressurgimento de um conflito no Médio Oriente, entenda-se de uma confrontação entre Israel e Estados Unidos, e Estados Unidos irão por arrasto, e novamente o Irão, e depois vemos vemos na Europa efetivamente o catalisador da crise ou do conflito. Porque, queremos ou não, vemos do lado dos BRIC e da Organização de Cooperação de Xangai, que, em boa verdade, são hoje duas grandes organizações que navegam em paralelo, uma dirigida fundamentalmente para a Ásia, estamos a falar da Organização de Cooperação de Xangai, outra global, estamos a falar nos BRIC. Vemos os BRIC, por exemplo, o presidente Lula da Silva anunciar a convocação, irá convocar uma nova cimeira dos BRIC para tratar para abordar a questão das tarifas. Portanto, mas vemos que o catalisador desta crise é a Europa. E é a Europa como? Ouvimos os discursos. Quando há alguns meses ouvíamos que um serviço de inteligência, de informações europeu, alemão, se a memória não me atraiçoa, avisar que que a Rússia estará a preparar uma invasão da Europa dentro de 5 anos. Vimos que depois este discurso foi ajustado em baixa, isto é, passou de 5 anos para 2 anos, e ouvimos outros dignitários ocidentais, outras personalidades relevantes a avisar ou a alertar para que esse conflito seria dentro de 2 anos, e estranhamente estes dias vimos o Ministério da Saúde francês a alertar a estrutura de saúde francesa para se preparar para dentro de 6 meses, para em março, os hospitais, o sistema de saúde francês poder receber entre 10 mil a 50 mil indisponíveis, feridos. A que é que se refere o governo francês? Está à espera de quê? Estamos à espera de uma guerra a 6 meses? Vemos hoje também Macron dizer que as garantias de segurança para a Ucrânia já estão definidas. Portanto, estamos num momento em que depois Xi Jinping, depois de mostrar nestes dias, ontem, durante a madrugada, o desfile, aquela demonstração de tecnologia e de força, aquela parada absolutamente digamos, sem comentários em termos de organização, em termos de capacidade, para além da coreografia digna, digamos, de um filme de Hollywood, uma superprodução de Hollywood, tudo aquilo feito ao milímetro, apresentou capacidades militares absolutamente, digamos, de cortar a respiração. Portanto, o que é que o Xi Jinping demonstra é, se o Ocidente quiser ir para a guerra, é isto que vai enfrentar. Portanto, estamos efetivamente num momento de crise, num ponto de decisão. Aquilo que, quando há pouco dizíamos que temos motivo para alguma esperança, é que estamos convictos que na Casa Branca, nomeadamente na administração Trump, nomeadamente no chamado MAGA, portanto, aquele grupo Tulsi Gabbard, D.G. Vance, os realistas, aqueles que têm uma percepção que já estamos num mundo multipolar, irão, digamos, baixar as expectativas ou as emoções dos neocons, não é? E na Europa, porque a Europa não tem força, isto é, não tem dinheiro, não tem recursos financeiros, não tem recursos humanos nas Forças Armadas, não tem uma base tecnológica e industrial de defesa capaz. Portanto, pela impotência europeia e pela ambiguidade norte-americana, creio que poderemos não estar numa situação de, digamos, o ganha-ganha, não é? Mas também não estaremos numa situação ainda de soma zero, isto é, de aquilo que tu ganhas, perco eu, portanto, aquilo que você ganha, perco eu, ou aquilo que eu ganho, perde você. Ainda não estaremos nisto, provavelmente
prevalecerá certamente o bom senso, até porque depois desta demonstração de força, depois daquilo que se passa no teatro de operações da Ucrânia, depois daquilo que tem sido fundamentalmente a ação na retaguarda da parte chinesa, da parte russa em relação ao apoio ao Irão, estamos em crer que não estamos ainda no momento do despoltar de uma guerra, uma confrontação da qual teremos todos resultados muito desfavoráveis. Você está assistindo ao canal Wellington Calazans. O entrevistado é o Major-General Agostinho Costa, especialista em questões militares e analista de geopolítica, não só na CNN em Portugal, mas também ele é muito requisitado para diversos canais, em diferentes idiomas, inclusive, para poder expor o seu pensamento. É uma honra tê-lo aqui conosco. É um privilégio para você, que é seguidor do meu canal, quem já está aqui acompanhando esta conversa. Eu peço que curta, comente, compartilhe também o conteúdo, convide mais amigos para que possamos aumentar o alcance e a contribuição através do Pix, que está na tela, é para quem realmente pode, tá bom? Eu gostaria, Major General, de trazer aqui três pontos que eu vou considerar assim menores diante do desfile grandioso que o senhor já fez uma introdução assim convergente com o que eu pensei sobre o desfile da China, não é? Do que chamam de vitória chinesa, dos 80 anos. Eu gostaria de falar três pontos. Primeiro, precisamos falar sobre essa questão de, enquanto um sinal de grandeza havia sido apresentado numa fotografia em que Modi, Xi Jinping e Putin estavam reunidos, a Casa Branca estava reunida em volta de Donald Trump, que dias antes ninguém sabia se estava vivo ou morto. Não é? É impressionante como um país que é uma potência mundial permite que a imagem de um presidente resista ou viva esse tipo de desgaste. Isso é um desgaste de imagem que vimos o que foi que aconteceu com Joe Biden no final do seu mandato, não é? De tanto dizer que Joe Biden não tinha condição de decidir, de tomar nenhuma decisão, o mundo perdeu o respeito por ele. Ele perdeu o respeito interno e externo. E Uhum. agora, no início do segundo mandato de Donald Trump, esse tipo de boato já surge e não há uma comunicação efetiva para responder à altura sobre a verdade. Quem é pessoa pública precisa trabalhar com transparência. Isso é uma questão sine qua non, né? Eu falo isso porque trabalho com esse tipo de comunicação e é preciso que haja transparência e no mundo atual em que as redes sociais dominam a comunicação, perder 8 horas é praticamente perder uma narrativa. E estamos falando de uma potência mundial em que um presidente ficou 72 horas ou talvez até mais ausente, sem ninguém saber o que era que estava acontecendo, com boatos diversos surgindo, e isto foi permitido. Mas finalmente o Donald Trump apareceu na Casa Branca, cercado ali dos seus, e fez com pompas e circunstâncias o anúncio de um crime. Ele atacou uma lancha com uma desproporcionalidade militar absurda. Ele alegou que dentro da lancha existia drogas. Ele, pela distância, pela imagem e pela maneira como a operação se deu, ninguém pode dizer que tinha drogas ali dentro, nem ele, Bom, nem ninguém, bom. não é? Mas existiam pessoas que foram assassinadas. Então, nós estamos aqui diante de uma normalização de um crime, de pessoas, né? Ou de crimes de pessoas. Nós estamos aqui diante do crime internacional, Isso. porque estamos falando sobre uma desproporcionalidade militar e incapacidade de comprovar a necessidade do ato. E nós estamos também aqui diante de uma discrepância entre grandeza e pequenez. Enquanto Modi, Xi Jinping e Putin se reúnem para definir uma nova ordem mundial, Donald Trump estufa o peito orgulhoso, dizendo que afundou uma lancha. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse
sinal claro de declínio dos Estados Unidos da América. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, porque a questão que o senhor coloca é tudo. A questão que o senhor coloca é precisamente neste facto da destruição de uma lancha, que é uma lancha, digamos, que ninguém consegue provar que tem droga lá dentro, mostra tudo. E explica porque é que a cúpula, a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, representa efetivamente uma mudança de paradigma e uma mudança de ciclo e uma mudança num contexto mais largo, juntamente com os BRIC nessa era. Porque cada vez que há uma guerra, ou cada vez que há um tipo de conflito, esse conflito serve de modelo aos seguintes. A Blitzkrieg alemã serviu de modelo à guerra do Yom Kippur, à forma como os israelitas em 73 atuaram. A guerra do Yom Kippur depois serviu para a reforma norte-americana do Goldwater Nicholson, se a memória não me atraiçoa, que foi feita na sequência que ainda hoje a matriz da organização militar, da forma como os norte-americanos conduzem as operações militares, mas agora há outra referência. É a outra referência que é muito mais preocupante, porque até aqui era a forma como se combatiam as operações, como se controlavam, ou como se faziam ou se dirigiam as operações. As operações agora são pagers, liquidação de líderes políticos como se fossem bandidos, eliminações seletivas de civis, bombardeamento indiscriminado de áreas civis para se liquidar um alvo sem olhar a danos colaterais, liquidando centenas se necessário. Portanto, aqui a forma como Israel está a conduzir as operações no Médio Oriente é a nova forma da guerra. Isto é, aquilo que temos assistido ao longo destes 2 anos, que vimos no Líbano, que vimos agora a semana passada na liquidação de um primeiro-ministro do Iémen, que nem é o Houthi, não é militar, é um civil, que foi liquidado ele e o Conselho de Ministros, em uma boa parte do Conselho de Ministros, é a nova matriz da guerra. E isto é aquilo que a maioria global diz que não quer. Este tipo de guerra não é isto é, a legalidade da guerra. A guerra para ser, nem a guerra, o emprego da força, porque isto é igual, aplica-se ao emprego das Forças Armadas, mas implica-se também ao emprego das polícias. Qualquer um de nós na rua não está a salvo se esta barbárie, esta forma de agir passar a ser um modelo, que está a ser um modelo, então nenhum de nós está seguro. Nenhum país no mundo está seguro, nenhum cidadão está seguro. Os princípios da legalidade da força, que o Soutor referiu implicitamente e muito bem na sua questão, o emprego da força para ser legal tem que ser, primeiro, necessário. Aquela lancha que ia a transitar no mar das Caraíbas punha em risco alguém. Com 2.000 ou 3.000 marinhos que lá estão, não podia ter sido abordada, porque, digamos, todos os meses a Força Aérea e as polícias aqui abordam embarcações civis que passam aqui ao largo, no sentido de as fiscalizarem e de verificarem se trazem droga a bordo. E naturalmente, não usam a força, é o normal, não é? É o normal. Portanto, tem que ser necessário, tem que ser adequado. Portanto, para uma lancha desarmada não se emprega o força militar e tem que ser proporcional. Portanto, o Soutor disse muito bem, isto é um crime porque não é nem adequado, nem necessário, nem proporcional. E é sempre, e naturalmente com as capacidades que os norte-americanos têm no Mar das Caraíbas, naturalmente podiam ter feito a abordagem, a fiscalização da embarcação, e se efetivamente verificassem que havia material ilegal, que havia drogas a bordo, deter os tripulantes e julgá-los. Isto é que é um Estado de Direito. Isto é que é um Estado de Direito. Portanto,
isto está a impunidade Netanyahu, a impunidade norte-americana que vai, oblitera, como diz, como que Trump adora dizer, e até admitiu o chefe das informações militares que disse que nada foi obliterado, houve efetivamente um ataque, mas que obliterou as instalações, as infraestruturas de enriquecimento nuclear do Irão. Portanto, a impunidade tem custos. Tem custos. E depois, na questão, digamos, fechando o loop, se me permite o inglesismo, a não, tudo aquilo, digamos, não direi o pânico é um bocado ridículo estar a usar este tipo de termo, mas toda a especulação que envolveu em torno do desaparecimento dos holofotes de Trump durante estas 72 horas resulta também do facto de Trump ser praticamente alguém que está viciado porque um presidente, e o presidente Lula volto a citar o presidente do Brasil, quando ele diz como é que é possível governar um país pelo Twitter, não é? Neste caso pelo True Social. Portanto, governe lá o seu país, mas deixe-nos um pouco em paz. Mas é necessário, naturalmente, fazer prova de vida, não é? Quem está todas as horas, todos os momentos, todos os dias, quem faz sistematicamente da política uma festa, como o Donald Trump, naturalmente tem que estar presente. Portanto, ele é vítima. Ele é vítima da sua própria natureza, portanto, da forma como conduz a política. E depois, para acrescentar, chegou ainda Digivance a dizer que, naturalmente, ele estava mais preparado, se for necessário, para substituir o presidente. Portanto, Digivance também ajudou um pouco talvez inconscientemente, naturalmente, a toda a especulação e para mais, digamos, toda aquela maquilhagem que surge na mão, que as fotografias que, naturalmente, os jornalistas fazem o seu trabalho e vêm os indicadores, todo aquele problema que ele tem de circulatório, etc. E a idade que já não, e o peso que tem, e não é uma pessoa que aparente ter digamos, uma saúde muito digamos, robusta. Não nos parece, sinceramente, da situação em que estava Biden, porque era mais que visível que tinha, digamos, não sendo eu médico, não é, mas, digamos, é mais ou menos um dado assente que tinha graves sintomas de problemas graves ou preocupantes sintomas digamos, de natureza cognitiva, não é? Mas apenas para concluir, Trump faz lembrar um pouco um imperador romano no período da decadência romana, que é Cómodos, e se todos nos lembramos de Cómodos, porque inspirou aquele filme do Gladiador de Hollywood, um filme que foi que é muito visto, em que era pão e circo. Pão e circo uma particularidade. Cómodos mudou o nome de Roma para Colónia Comodiana. Colónia Comodiana. Portanto, já conhecemos um presidente que mudou o nome do ovo do México, não é? Portanto, isto foi um sintoma da queda do Império e Cómodos acabou assassinado pela Guarda Pretoriana. Não quer dizer que Trump acabe assassinado pela Guarda Pretoriana, mas naturalmente, politicamente, ele está a ajudar um bocado à sua própria, digamos, eliminação no plano político, no plano mediático, mas o senhor tem toda a razão, é fundamental um trabalho de jornalismo. E há coisas que só se perdem uma vez. Uma delas é a credibilidade. E um presidente não pode jogar, digamos, numa situação não pode confundir a Casa Branca com o circo, com o circo do Mónaco, não é? Portanto, o presidente não digamos, não é um ator de circo, porque depois perde a credibilidade, não é? A impunidade, a credibilidade, a seriedade são talvez princípios a que Trump não tem muita atenção e depois, naturalmente, não é muito levado a sério, não é? Exatamente isso, né? E ele também contribui para que tudo isso
seja formado em torno do nome dele, da imagem dele Sim, e, por consequência, da instituição Presidência da República, né? completamente. Porque é uma instituição Presidência da República. Sem dúvida. Sim. Os presidentes passam, o cargo continua e Claro, a claro. instituição continua. É por E se me isso. permite, doutor, eu peço desculpa tê-lo interrompido, Trump faz política como se estivesse num reality show. Trump gera política como reality show. Aliás, a própria linguagem vernácula que usa, a linguagem de caserna que usa, que não fica bem num presidente, não é? Não fica bem num presidente. E depois, digamos, tem o reflexo que o presidente da Venezuela também a usa. Não lhe fica bem. Portanto, um presidente tem alguma fronte. Um presidente ou um dignitário de um. O cargo tem, digamos, a dignidade que lhe dermos. Aliás, foi a Revolução Americana. Nós herdamos à Revolução Americana o princípio da separação entre a pessoa e o cargo. Uma coisa é Trump como pessoa, outra coisa é o Presidente dos Estados Unidos da América. Uma coisa é Lula da Silva, outra coisa é o Presidente do Brasil. Uma coisa digamos, é a pessoa e o cargo. E a Revolução Americana, herdamos isso, não é? Portanto, o cargo tem peso institucional. E governar os Estados Unidos, que já não governam o mundo, efetivamente, desta forma, tem os seus custos. Com certeza. Isso daria até um outro debate, né? Já Exatamente. que eu poderia, inclusive, entre outras coisas, mencionar que a importação do marketing político para o, a comunicação institucional fez com que a política deixasse de ser debatida e tudo fosse visto como uma disputa eleitoral. Por isso que a política se transformou numa eterna disputa eleitoral. Não existe mais disputa política, existe disputa eleitoral eterna. E isso faz com que a sociedade se dividam e o debate fique empobrecido. Virou todo mundo sabonete para ser apresentado de uma maneira simpática para conquistar, né, os seus consumidores. O Major General Agostinho Costa, tenho aqui um ponto interessante que eu retirei de um dos últimos artigos de uma figura extremamente inteligente dos Estados Unidos da América, que é o Paul Craig Roberts, economista renomadíssimo, que já participou de governos dos Estados Unidos da América, e ele tem sido bastante crítico à decadência norte-americana, e ele afirmou o seguinte neste recente artigo: a abundância de violência virtual nos anestesiou para a realidade. Generais norte-americanos falam em vencer uma guerra nuclear com apenas 30 milhões de baixas norte-americanas. E os neoconservadores sionistas, juntamente com Netanyahu, pressionam por uma guerra com o Irã, que em Portugal chamamos de Irão. Sim. Uma guerra que provavelmente envolveria a Rússia e a China. A menos que você seja extremamente estúpido, você consegue ver onde isso vai dar. Bem, como o senhor, que é um analista renomado internacionalmente e tem uma possibilidade de nos dar uma visão mais realística sobre o que seria isso, qual seria o cenário que o senhor poderia projetar aqui para o nosso público? Um cenário catastrófico como esse, de uma guerra nuclear, onde somente dos Estados Unidos haveriam 30 milhões de baixas. E baixo. Isso sem falar Então, dos outros países. sem Ou falar dos seja, outros países. essa normalização de um holocausto, de uma hecatombe, isto é falta de conhecimento militar, isto é um vício por mortes, isso é a ambição neocon, como o senhor mencionou também na fala anterior, ou isto é uma completa desconexão entre a realidade e as pretensões desejadas. Muito obrigado pela questão, doutor. Muito obrigado. Eu creio sinceramente que a indiferença
com que o Ocidente lida com as questões, com o drama, a tragédia humana, civilizacional em Gaza, em particular, mas não só em Gaza, no Médio Oriente, ou no Oriente Médio, como se diz no Brasil, ou na Ásia Ocidental, como gostam os locais de referir à região. Portanto, a banalização da violência, a banalização da morte, a insensibilidade perante o sofrimento alheio, a forma cínica e absolutamente inacreditável como a população sionista, não, eu distingo população sionista com população israelita, porque uma boa parte da população, cerca de 50% da população, vive esta tragédia com o mesmo choque, com o mesmo sofrimento com que nós assistimos diariamente, mas o facto do Ocidente, a União Europeia em particular, os países na Europa em particular, fazerem vista cega ao que se passa e depois virem com algumas panaceias. Aqui o governo português está a discutir agora, a ouvir os partidos sobre o reconhecimento, agora na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro, da Palestina, vão reconhecer uma terra, uma superfície lunar, uma coisa que não existe, enquanto paralelamente o governo sionista está a diligenciar já a anexação da Cisjordânia, a que chama Judeia e Samaria, etc. Com a total conivência norte-americana. E permita-me um pequeno salto de frequência. A partir do momento que a administração de Trump não passou ou não vistos para a delegação não é do Hamas, é a organização os representantes da Organização da Libertação da Palestina, que são o governo legítimo da Palestina, na região da Cisjordânia, poderem deslocar a Nova Iorque à Assembleia Geral, isto mostra de facto digamos, a catástrofe ou o colapso moral, ou mostra a verdadeira face do Ocidente. E isto é mais um dos motivos pelo qual a maioria global diz: este mundo a gente não quer. Esta realidade, esta governação mundial não é a nossa. Queremos direito internacional, Nações Unidas, mas reformadas. Não é estas Nações Unidas, muito menos umas Nações Unidas onde a França, Reino Unido e a Alemanha acenam ao Rafael Grossi, não é? Ao Mariano Grossi, que colaboras connosco e a seguir vais substituir António Guterres. Quando acenam a Mariano Grossi o lugar de secretário-geral, depois das dúvidas sobre o desempenho da Agência Internacional da Energia Atómica e da conivência com a situação, portanto, as Nações Unidas sim, direito internacional sim, mas reformulado. Portanto, o cúmulo da paranoia, portanto, aquilo em que estamos hoje é numa profunda distopia. Distopia que, quando a Europa, quando a União Europeia, que não tem armamento, não tem militares, não tem capacidades, não tem recursos financeiros, se comporta de uma forma de desafiar a Federação Russa, que tem mais de 1 milhão, tem 1,5 milhão de militares em armas e tem um exército treinado num conflito que vai para 4 anos, não é? E tem uma capacidade militar incomparavelmente maior. Quando a União Europeia, que é um anão, não é? Digamos, se aventura ou se arroga a desafiar um gigante militar, não é? Mostra a distopia, o nível de distopia a que estamos. Estamos em querer que estes senhores e estas senhoras, se despontar uma guerra, rapidamente se metem num avião e vão procurar ir para o Rio de Janeiro ou para um espaço paradisíaco qualquer coberto das radiações nucleares.
militares, porque o nível de distopia, um ilustre, digamos, pensador português, Domingos Lopes, costuma dizer, que há tempos numa conversa com uma troca de impressões, dizia ele que estamos neste momento na Europa a viver um tempo semelhante ao do final do século XVIII, em que a população em França olhou para as elites francesas e referiu estes senhores e estas senhoras não nos representam, não é? E sabemos onde é que eles acabaram. Sabemos onde é que as elites francesas acabaram, não é? E um analista americano, interessante, do outro lado do Atlântico, disse a mesma coisa. E cada vez mais as pessoas olham para, digamos, têm desprezo pelos líderes políticos. Vê-se como é que a senhora von der Leyen foi recebida na Bulgária. Vemos como é que na Finlândia foi recebida. Vemos como é que as elites políticas europeias são tratadas pelas suas próprias populações. Portanto, porque a democracia cada vez nos desviamos mais. Quando o comando estratégico, indo diretamente à questão que colocou, o comando estratégico americano, o almirante que lá estava, um número 2 do comando, refere que é possível ganhar uma guerra nuclear, não é? Apontando um número destes, não é? Se houver uma guerra nuclear, se houver uma guerra em que entre a Rússia e a China, transita de imediato para o patamar nuclear. E não é para o patamar nuclear tático, que se desenganem. Se entrar no patamar nuclear, é no patamar nuclear estratégico. E o patamar nuclear estratégico, 20 milhões de baixas, é pouco. Porque estamos num tempo em que 80% da população do mundo vive em cidades, a urbanização e qualquer grande cidade nos Estados Unidos, digamos, tem milhões de habitantes. Portanto, o número de baixas será incomparavelmente maior porque os ataques estratégicos são dirigidos a cidades e não a infraestruturas militares. Portanto, estamos em querer, para concluir, estamos sim num momento em que as pessoas perderam a memória do que é uma guerra. Os europeus, as gerações que viveram a Segunda Guerra Mundial, ou cujos pais estiveram na Segunda Guerra Mundial e que foram como Angela Merkel, etc., Helmut Kohl, todos aqueles líderes que praticamente foram substituídos por esta nova onda, Annalena Baerbock, Merz, Macron, etc. É gente que não tem a memória do que foi o sofrimento europeu durante a Segunda Guerra Mundial. O desligamento dos Estados Unidos em relação às questões de política externa da população norte-americana, porque se lhe perguntaram a um americano onde é que fica o Irã, como seja o Brasil, a maioria é capaz de não saber onde é. É capaz de não fazer. Se perguntar onde é que é a Ucrânia, deve julgar certamente que fica aqui mesmo ao lado de Portugal. Portanto, a maioria da população está preocupada com as suas questões de dia a dia, de sobrevivência. Até porque cumulativamente a isto, a lógica, o termos passado e isso o senhor disse-o e muito bem, saímos da substância para a forma, com esta avalanche neoconservadora em termos do discurso neocon, que acabou num discurso identitário, tanto as esquerdas como a direita discursos identitários, a esquerda é sobre opções de natureza sexual ou de natureza identitária, etc. A direita é em relação aos outros, é nós e a invasão dos imigrantes, etc. Caímos nos discursos identitários, não falamos nas questões sociais, nas questões económicas, naquilo que é a centralidade das preocupações das pessoas, que o seu vencimento consiga chegar ao fim do mês. E da precariedade do trabalho, dos dramas que uma situação de pouco investimento em infraestruturas públicas, depois temos desastres como aqueles que vimos ontem em Lisboa, e não estou a dizer que, digamos, não estou a procurar tirar conclusões, mas digamos, toda a falência de um sistema em que
digamos, o discurso não é naquilo que interessa às pessoas e, naturalmente, caímos nesta bolha em que estão estes cavalheiros e estas senhoras neste discurso absolutamente árido e considerarem que uma guerra entre potências nucleares é uma coisa absolutamente normal e que é possível ir espetando no olho do urso ou do dragão sistematicamente, porque o dragão e o urso são cobardes e não puxam ou não lançam o fogo ou não põem as garras de fora. Portanto, temos gente perigosa na governação do mundo, daí que é preciso uma nova governação. E apenas para terminar, isto é como no surf, não é? É quando vem uma onda, a onda é que nos faz. Portanto, está a formar-se uma nova onda. E neste momento, na crista da onda, estão países como o Brasil, países como a Indonésia, como a Malásia, como a Índia. O choque que foi para os falcões ocidentais de que na Organização de Cooperação de Xangai, na reunião, estava aquilo a que chamam a maior democracia do mundo. Portanto, já não podem dizer que é uma reunião dos iliberais, das tiranias. Estava a maior democracia do mundo. Portanto, tudo o que é as narrativas que justificam esta impunidade, esta situação que vemos no Médio Oriente, tudo isso está a cair como um castelo de cartas. Porque cada vez mais o que sobra de políticos de bom senso, que felizmente os há e muito, fundamentalmente na maioria global, e o Brasil, no Brasil, em muitos, noutros países, na Ásia, na África, nas Américas, esta consciência, é intolerável assistirmos àquilo que vemos e que foi normalizado no Ocidente, que é o drama de uma população a ser massacrada, dizimada, verdadeiramente, não lhe queria chamar um holocausto, mas um genocídio que está neste momento a fazer a olhos vistos, e depois estes programas ridículos como aquele que surgiu a semana passada do chamado capitalismo de desastre, que é procurar transformar a faixa de Gaza numa Las Vegas.